No final do século XIX, o Brasil sofreu os flagelos das epidemias de febre amarela e da varíola. Porém, outra catástrofe se abateu sobre o país. Uma sucessão de eventos climáticos combinados gerou uma seca sem precedentes em praticamente toda a região equatorial do globo. No Brasil, a falta de chuvas foi o primeiro capítulo de um flagelo que incluiu uma epidemia de varíola e matou pelo menos 500 mil pessoas entre 1877 e 1879. A então província do Ceará foi de longe a mais afetada. Só em 1878, o pior ano da seca, 119 mil pessoas morreram e outras 55 mil foram obrigadas a migrar. A única tragédia em escala semelhante no país desde então acontece neste momento, com a pandemia de Covid-19, que já tirou mais de 500 mil de vidas em cerca de 1 ano e meio. A Grande Seca, como ficou conhecida, ocorreu em um momento e em uma proporção diferente. A população brasileira hoje é cerca de 21 vezes maior do que a de 1877. Na época, o Brasil tinha uma população de quase 10 milhões de pessoas. No entanto, o impacto da Grande Seca foi resultado de uma combinação de fenômeno natural, crise econômica, falhas na assistência à população e disputas políticas. Não por acaso, dinâmicas que ainda podem ser vistas no Brasil de hoje. Juntamente com o Nordeste do Brasil, as regiões mais duramente atingidas pela Grande Seca foram Índia, Austrália, Sul da África, Nordeste da China e Mediterrâneo. Essa catástrofe foi resultado da combinação de pelo menos 4 eventos recordes e quase simultâneos. Um dos piores é o ninho de que se tem notícia: redução das temperaturas do Pacífico tropical, aquecimento das águas do Atlântico Norte e uma oscilação de temperaturas no Oceano Índico que afetou a temporada de monções. Porém, as condições políticas e econômicas do período agravaram a fome que se abateu após os fenômenos climáticos. Em seu livro O Último Holocausto Vitoriano, Mike Davis afirma que a desestruturação da economia de subsistência em países como Egito e Índia, provocada pelo colonialismo europeu, foi uma das responsáveis pela fome que decorreu da seca. No Brasil também, segundo historiadores, a crise econômica e as decisões do poder público agravaram o problema, que se tornaria uma tragédia sem precedentes na história contemporânea brasileira. Em 1877, 100 anos depois da última seca prolongada no Ceará, praticamente não caiu água do céu entre janeiro e março. Sem gado e sem colheita, teve início um grande êxodo dos sertões em direção à capital, Fortaleza. Ao contrário do que pregava parte dos intelectuais na capital do Império, o Rio de Janeiro, a chuva também não veio nos meses seguintes, e as fileiras de imigrantes vindas do interior engrossaram com o exército de famintos. Desesperados, os retirantes comiam o que encontravam pelo caminho, inclusive vegetais venenosos que lhes acabavam tirando a vida. Em dezembro de 1877, 80 mil retirantes haviam chegado à Fortaleza, número 4 vezes maior que a população da capital, que na época contava com 19 mil habitantes. O Ceará, além da província mais afetada, é também a que melhor manteve registros estatísticos da migração dos retirantes e do clima. No entanto, documentos e jornais da época contam como a seca prejudicou também as províncias vizinhas. Os governos de Pernambuco e Alagoas, por exemplo, se desentenderam porque ambos julgavam não ter responsabilidade sobre o contingente de 9 mil retirantes concentrados na fronteira. Alagoas dizia que os migrantes só estavam ali porque tentavam chegar ao depósito de alimentos pernambucano, instalado em Taracatu. Já Pernambuco alegava que, tecnicamente, as pessoas ainda estavam em solo alagoano. Era uma verdadeira crise de refugiados. Nesse contexto, se tornaram emblemáticas as imagens chocantes de homens, mulheres e crianças esquálidas. Essa foi a primeira vez que uma seca foi registrada em fotografias no Brasil. A ideia de expor a miséria dos retirantes através das imagens era sensibilizar a opinião pública, além de alertar para a gravidade dos fatos que se desenrolavam nas chamadas províncias do Norte, que parte dos brasileiros do sul do país achava ser exagero. Os jornais contavam histórias de mulheres que se prostituíam por um prato de comida, de pais que vendiam e até mesmo comiam os próprios filhos. A campanha para sensibilizar a corte finalmente deu certo.
Na capital do Império e nas províncias do Sul, comitês passaram a organizar bailes e banquetes beneficentes em favor das vítimas da seca. A tragédia virou, inclusive, notícia na imprensa internacional. Como desgraça pouco é bobagem, a tragédia provocada pela fome virou calamidade com a disseminação da varíola, que dizimou parte da população cearense em 1878. A doença foi registrada bem antes na província da Paraíba, que foi a primeira atingida. 74 pessoas morreram entre abril e maio de 1877. Nos meses seguintes, o vírus foi percorrendo o caminho da procissão dos retirantes. Quando chegou à Fortaleza, mais de 100 mil sertanejos já estavam aglomerados em campos de concentração e vivendo em péssimas condições de higiene. Eram chamados currais do governo ou abarracamentos, a solução encontrada pela administração local para lidar com os refugiados. Os abarracamentos eram verdadeiras palhoças, umas colunas de pau, geralmente feitas de madeira de carnaúba, e uma cobertura. Esses espaços eram cercados e lá se amotinavam as populações que vinham dos sertões. Serviam para que elas não entrassem na cidade. Sem saneamento adequado, essas aglomerações foram decisivas para que a varíola explodisse na cidade. As autoridades governamentais não tinham dado importância suficiente aos migrantes e também para a iminente epidemia de varíola, a ponto de tomarem medidas efetivas para que fossem eliminados. O deslocamento e a concentração da população afetada pela seca forjou as condições ideais para o surgimento de uma epidemia. Apesar do desastre humanitário, os abarracamentos continuariam sendo usados em secas posteriores, sob o nome de campos de concentração. Nos arredores da capital cearense, 10 desses currais reuniam cerca de 110 mil pessoas. No pico da epidemia, em dezembro de 1878, Fortaleza viveu o que ficou conhecido como o Dia dos Mil Mortos. Mas afinal, por que o Brasil foi tão afetado? Diferentes pesquisadores apontam erros e omissões do poder público da época, que adicionaram a tragédia climática a uma calamidade humana. No entanto, a pobreza que afetava a região Nordeste foi um ingrediente essencial da catástrofe. Planejadores urbanos e regionais modernos usam o argumento convincente de que secas prolongadas como essa teriam efeitos mínimos em sociedades munidas de transporte adequado, uma indústria não agrícola e recursos razoavelmente distribuídos. Se essa sociedade existisse no Nordeste do Brasil em 1877, nenhuma ação emergencial teria sido necessária. Simplesmente não teria havido crise. A pobreza no Nordeste da época tinha como pano de fundo a decadência da economia do algodão. Anos antes, com os preços recorde no mercado internacional devido à interrupção na produção dos Estados Unidos, o cultivo havia atraído para o Ceará milhares de imigrantes de outras províncias do Nordeste. Com o fim da Guerra Civil Americana e a retomada da produção no país, a produção cearense entrou em declínio. Mitigar os efeitos da recessão no Nordeste não estava entre as prioridades do governo central, que concentrava seus investimentos nas províncias mais próximas da capital do Império. Mesmo depois que a Grande Seca irrompeu, a região continuou em segundo plano. Não houve urgência para a articulação de socorro, fosse financeiro ou material. O Rio de Janeiro demorou a acreditar que havia um problema. E a disputa política entre o Partido Conservador, que estava no poder, e o Partido Liberal contribuiu nesse sentido. Em um discurso na Câmara dos Representantes no início de 1877, o escritor José de Alencar, então deputado conservador, acusou a oposição de fazer uso político da climatologia e afirmou que as chuvas deveriam voltar a cair na região em pouco tempo. Segundo o professor José Nilson Campos, a seca só passou a ser vista como um problema de Estado que deveria ser objeto de políticas públicas de mitigação depois da Grande Seca. Esse período, aliás, expôs falhas graves na resposta do governo brasileiro a emergências do tipo. Primeiramente por conta de um sistema de comunicação ruim mesmo para a época, que dificultou o acesso das autoridades a informações precisas sobre o que estava acontecendo. Em segundo lugar, a inabilidade do governo imperial de coordenar as ações dos presidentes de província e uma estrutura do Estado excessivamente centralizada que impediu que as administrações locais tivessem acesso a dinheiro para socorrer necessitados, até que o governo imperial decidisse que a situação era grave o suficiente para justificar um auxílio emergencial. E, finalmente,
Mesmo quando o governo central foi convencido a aprovar o envio desses recursos, eles foram muitas vezes utilizados de maneira ineficiente pelos governos locais, ou acabaram nos velhos e conhecidos esquemas de corrupção. Com a crise do sistema escravista no Brasil, os refugiados da seca foram considerados candidatos a substituírem a força de trabalho dos escravizados. Houve até uma disputa pelos retirantes. As elites da região amazônica, por exemplo, os queriam para serviço nos seringais, para que extraíssem o látex para a produção de borracha. Era o início de mais um sofrimento para esses migrantes, que iam trabalhar na selva amazônica no conhecido ciclo da borracha. Foi nessas condições que o vírus da varíola encontrou a população do Ceará em 1878. Além dos campos de concentração cheios de pessoas com a saúde debilitada, foi decisivo o fato de que cerca de 95% da população da província não havia sido vacinada, pois o governo central não havia organizado uma campanha de vacinação eficaz. A situação só começou a melhorar em 1879, depois que os números de infecções e mortes caíram naturalmente. Mas claro, isso teve um preço muito alto, ceifou milhares de vidas. Em agosto de 2020, Richard Horton, editor-chefe da revista científica The Lancet, afirmou que a pandemia de Covid-19 deveria, na verdade, ser considerada uma sindemia, uma situação em que a nova doença, ao interagir com outras já existentes em um contexto ambiental e de profunda desigualdade social, tem um impacto exacerbado. O mundo do século XIX era muito diferente do atual, desde seu sistema de governo predominantes até a dificuldade de obter informações sobre doenças ou fenômenos climáticos, como uma seca excepcional. Mesmo assim, para alguns pesquisadores, o conceito de sindemia também se aplica à grande seca. Naquele caso, um conjunto de forças sinérgicas formou uma trama que relacionou diferentes crises, social, econômica, ambiental e produtiva, de forma que o resultado dessa combinação foi muito pior do que seria cada uma delas isolada. Como não havia um registro centralizado oficial de óbitos no Brasil, não é conhecido o número definitivo de mortes causadas pela seca, que inclui os mortos por varíola no período. A estimativa de 500 mil vítimas poderia ser, portanto, conservadora. Alguns chegam a dizer que morreram 750 mil pessoas no período. Mesmo com todas as diferenças entre os momentos históricos, a maior tragédia humana documentada até então no país se explica por uma combinação de fatores que ecoa nos dias atuais. Porém, diferentemente do Brasil do século XIX, hoje é claro que o Estado teria recursos para enfrentar melhor uma crise sanitária e social desse tipo. Aparentemente, no Brasil atual, faltou vontade, competência e gestão. Para finalizar, nos cabe aquela pergunta de início de ano letivo: para que serve a história? A resposta é aquela bem clichê: estudamos o passado para não cometermos os mesmos erros no presente. Aparentemente, exceto os mais de 300 mil inscritos nesse canal, não se estuda história nesse país. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!